A política nacional brasileira colocou os evangélicos em um balaio de gato. E agora todo mundo acha que o segmento evangélico do Brasil é uma coisa só. E não é. Por isso eu quero te convidar, vem comigo nesse episódio especial. Assista todo o vídeo. Ele vai ser rápido, direto, mas muito importante para que você possa entender as diferenças do segmento evangélico no Brasil, principalmente em questão política. Você que é evangélico tem que assistir até o fim, e você que não é evangélico precisa assistir ainda mais, para não confundir. Então vem comigo e mais um episódio especial do canal O Sagrado no Profano. Colocar os evangélicos dentro de um balaio de gato, dentro de um saco e misturou, e agora parece que tudo é uma coisa só, principalmente quando se fala de política. E não é verdade. E isso está denegrindo a imagem do segmento evangélico no país e causando muita confusão, causando muitas divisões. Então, nesse vídeo eu vou ser muito direto e vou te explicar. O segmento evangélico brasileiro tem, no mínimo, 3 divisões. Eu vou fazer aqui um episódio sobre o cristianismo, essa que é a maior religião do mundo, e as suas divisões, que são muitas, e as subdivisões. Então, ao falar do segmento evangélico ou cristianismo protestante, nós já estamos falando de uma divisão do cristianismo. E agora eu quero falar das 3 divisões macro do evangelho no Brasil. Mas também tem, abaixo dessas divisões, várias subdivisões. Então, é muito complexo para, de forma maldosa, colocar tudo dentro do mesmo balaio de gato e jogar para a população como se esse segmento fosse uma coisa só. Não é. Quais são as 3 principais divisões do segmento evangélico no Brasil? O primeiro é o evangelho tradicional. O evangelho tradicional, que é o que está há muito mais tempo no país. Só para você ter uma noção, em 1557, logo após o descobrimento do Brasil, através de um grupo francês, já veio o primeiro grupo de protestantes da Europa para o país. Tivemos vários grupos vindo através dos ingleses, através dos holandeses, mas como o cristianismo católico, comandado pelos portugueses, era muito forte, conseguiu expulsar todos esses movimentos protestantes que tentaram se consolidar no país. A consolidação mesmo só aconteceu no século XIX, quando as igrejas tradicionais conseguiram crescer, se estabelecer, se consolidar e crescer no país. Igrejas tradicionais, vou citar alguns exemplos para que você possa entender. Igreja metodista tradicional, igreja batista tradicional, igreja presbiteriana tradicional. Por que eu estou falando tradicional? Porque tem algumas dessas igrejas que não mais são tradicionais. Então, tradicional é aquela igreja que está na teologia bíblica, que não trabalha muito o carisma do Espírito Santo, que não aceita muito os dons espirituais, manifestações sobrenaturais no culto. É um culto, como o nome mesmo já diz, mais tradicional, mais baseado na Bíblia, no ensinamento, no conhecimento. Então, o Brasil só tinha igrejas evangélicas tradicionais. Em 1910, 1911, chegou o segundo movimento, que eu chamo de segunda divisão. Estou falando 3 divisões do protestantismo brasileiro. Primeiro, os tradicionais, e segundo, chegou em 1910, 1911, através de 2 missionários suecos, eles eram suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas só que eles foram para os Estados Unidos e tomaram parte, conhecimento do movimento carismático, movimento chamado movimento pentecostal que acontecia nos Estados Unidos.
e ali, convertidos ao movimento pentecostal, eles foram enviados como missionários para o Brasil. E chegaram em 1910, 1911, em Belém do Pará, e aí começou o segundo movimento de evangélicos no país, o movimento chamado Movimento Pentecostal. Esse nome mesmo já é um nome emprestado, já é um apelido, porque Pentecoste é uma festa judaica. Só que o movimento pentecostal é baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando os cristãos estavam escondidos, orando num cenáculo, porque Jesus tinha sido crucificado, né? E eles estavam com medo. E estava acontecendo a grande festa de Pentecoste, é uma das grandes festas judaicas. E eles estavam orando, e ali naquele cenáculo veio o mover do Espírito Santo. Atos capítulo 2. E eles saíram a evangelizar falando em línguas estranhas. Baseado em Atos capítulo 2, né, e também outros textos bíblicos, nasceu o movimento pentecostal, que dá mais ênfase ao mover espiritual nos cultos, ao carisma do Espírito Santo, aos dons espirituais, falar em línguas, expulsar demônios e todos esses movimentos sobrenaturais. Então nasce no Brasil o Pentecoste, o movimento pentecostal. Através, primeiro tinha o nome de Igreja Pentecostal Sara Nossa Terra, foi o primeiro nome, mas depois foram fazer algumas assembleias e aí virou o nome Assembleia de Deus. Então, através da Assembleia de Deus, nasceu o movimento pentecostal que cresceu muito rápido no país, porque através do carisma, né, do movimento carismático, o crescimento do povo, que é o povo latino principalmente, que sempre foi um povo muito voltado para a espiritualidade. Então, a adesão nas igrejas pentecostais era muito maior do que na igreja tradicional. Tanto que algumas igrejas tradicionais começaram a virar igreja pentecostais. Não mudaram o nome, apenas o sobrenome. Então, hoje nós temos presbiterianas renovadas, batistas renovadas, metodistas renovadas. Quando fala renovada é porque ela já não está mais na divisão tradicional, está na divisão pentecostal, que dá mais ênfase à parte sobrenatural no culto. Até aí vinha bem, porque esses dois segmentos, mesmo tendo a diferença, um mais baseado no ensino, outro mais baseado na graça, no movimento espiritual, mas todos dois sempre teve base bíblica, sempre teve base teológica. Mas aí, em 1970, dentro do regime militar, olha só o que eu vou te falar, preste atenção bastante no que eu vou te falar. No regime militar, né, que começou, o golpe militar foi em 1964, e aí eles se estabilizaram no poder e não queriam mais sair do poder, mas ali no final dos anos 60 começou a aparecer muitos grupos revoltados, querendo acabar com o regime militar, muitos revolucionários. Então eles criaram 3 planos. Um cruel, que é em no final de 68, a gente fala 69, mas foi em dezembro de 68 que foi decretado o AI-5, né? O Ato Institucional 5, que dava liberdade, né, para o regime golpista de prender, de torturar e, nós sabemos, até matar aqueles que eram contra o sistema militar. Mas eles precisavam acalmar o povo, porque o povo, como eu já disse em um vídeo anterior, estava como uma panela de água fervendo. E eles precisavam acalmar essa fervura. Então eles fizeram um trabalho voltado para a educação, para as gerações futuras e para o povo em geral. E eles viram que o povo, na sua grande maioria, estava dentro das igrejas. Eles trouxeram uma teologia que não é teologia, porque é totalmente contra a Bíblia, contra o Evangelho de Cristo, que é a teologia da prosperidade e a teologia do domínio. Mandaram alguns missionários irem para os Estados Unidos,
aprenderem, tomarem conhecimento, serem preparados e trouxeram não só esses missionários brasileiros que foram treinados nos Estados Unidos, mas vários missionários americanos que vieram durante o regime militar implantar esse regime aqui no Brasil, de uma teologia de prosperidade, de domínio, que era o objetivo, na verdade, acalmar o povo, mantendo o povo dentro das igrejas. E aí começou na teologia da prosperidade uma barganha financeira com Deus, totalmente contrário ao evangelho. Se Jesus estivesse aqui, os apóstolos que tiveram uma vida simples, pobre, eles não poderiam fazer parte dessa, entre aspas, teologia da prosperidade, porque sempre tiveram uma vida simples. Jesus mesmo falou, dá de graça o que de graça tem recebido. E esse movimento foi chamado de neopentecostal, porque eles também davam ênfase ao mover do Espírito Santo, a expulsar demônios dentro da igreja, né, a falar em línguas estranhas, profecias, porque eles viram que o movimento pentecostal, através desse movimento carismático, trazia muita gente. E agora, fazendo negócio com Deus, ou seja, se você quer uma porta de emprego, se você quer prosperar na vida, se você quer mais dinheiro, venha para a igreja. Quanto mais você der para a igreja, mais você vai receber de Deus. Então, essa barganha com Deus aumentou ainda mais o público. E aí nasceu a terceira divisão que eu digo dos protestantes no Brasil, que é o movimento neopentecostal, que não fica por aí. Eles também viram que precisava entrar na política, criaram partidos políticos, viram que precisava entrar na imprensa, compraram o canal de televisão, entraram forte nas redes sociais, que é a chamada teologia do domínio. E essa terceira divisão é que muitas vezes se confunde com as demais, mas a tradicional e as igrejas pentecostais ainda continuam dentro da Bíblia e ainda continua sendo a maioria. Mas a maioria, muitas vezes, que é do bem, se cala, porque não quer ser ofendida, não quer ser atacada. Como eu aqui nesse canal já estou sendo atacado. Mas aqueles que são os extremistas da teologia do domínio, ligado à divisão do cristianismo do Brasil, que eu chamo de neopentecostal, novo Pentecoste, são igrejas que estão fora do evangelho e fazem política para dominarem a sociedade. Então, o cristianismo brasileiro, os evangélicos brasileiros têm no mínimo 3 divisões: tradicional, pentecostal e neopentecostal. Abaixo dessas divisões tem várias subdivisões. Por isso eu quero te convidar, continua comigo aí no canal, se inscreva, porque aqui no canal Sagrado no Profano nós estudamos e debatemos os bastidores da política e da religião.